Hoje eu vou mostrar para você os termos das orações de uma forma prática e direta, sem enrolação, para você nunca mais esquecer. Eu sou a professora Mislene e este canal é Português na Prática, feito para você que quer aprender de uma forma clara, leve e sem enrolação a língua portuguesa. Então, já dá um like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula. Hoje nós estaremos falando sobre os termos das orações. Bom, quando nós falamos em uma frase, em uma oração, nós devemos observar que ela possui alguns termos, certo? Primeiro deles, o sujeito, que é sobre quem nós afirmamos alguma coisa, o predicado, que é o que nós afirmamos sobre esse sujeito. Nós temos também alguns outros elementos que circulam aí dentro da nossa oração. E hoje nós vamos observar cada um deles. E para isso eu vou usar uma analogia bastante prática do nosso dia a dia. Vamos imaginar então a comparação que eu vou fazer, uma metáfora sobre a nossa vestimenta, que nós vestimos, certo? Imaginemos então que o sujeito seja a nossa blusa e o predicado seja a nossa parte de baixo. Calça, short, saia, seja lá o que for, mas é a parte de baixo. Então, nós devemos observar o quê? Que não há como, né, nós nos apresentarmos aí diante da sociedade sem a parte de cima e a parte de baixo. Pois é, isso corresponde ao nosso sujeito e ao nosso predicado. Uma oração, ela não pode simplesmente não ter um sujeito e um predicado. Por quê? São considerados termos essenciais. Mislene, o que são termos essenciais? Como o próprio nome já fala, é aquilo que não pode faltar. E nós temos também outros termos dentro da oração. Termos essenciais, termos integrantes e os termos acessórios. Temos aqueles termos chamados termos integrantes, que nem sempre é necessário, mas quando ele for solicitado, ele precisa comparecer. Vamos imaginar um dia de muito frio. Para e pensa, qual é a primeira coisa que você, num dia de muito frio, abre o seu guarda-roupa e pega? Imagina a sua resposta, que deva ser um casaco. Ótimo, num dia quente, não fazemos uso, mas num dia muito frio, nós logo pensamos nessa vestimenta. É como se fosse ali os complementos verbais e os complementos nominais. Eles sempre estarão ali? Não, mas quando for solicitado, deverão comparecer. Seguindo um pouquinho mais adiante, nós temos aqueles que chamamos de termos acessórios. O que são acessórios? O que você entende por acessório? Acessório é aquilo que pode absolutamente faltar. Uma boa. Por exemplo, uma maquiagem, um brinco, uma pulseira, um cinto, desde que a calça não esteja caindo, claro, né? Que seja para combinar, cinto, um sapato, um colar e uma pulseira, um anel, então um brinco, uma maquiagem, pode perfeitamente faltar. O que vai acontecer às vezes é te deixar mais arrumadinha, mais alinhada, mais bonitinha, mas não vai haver problema algum se você não fizer uso desses termos acessórios. Tanto é que quando você chega, por exemplo, numa loja dessas bem grandes, você consegue observar escrito assim, acessórios, né? Acessórios, quando você vai lá, tem várias bijuterias, né? Bolsas, coisas que mulher assim gosta bastante, mas que são apenas acessórios. Não tem problema caso você não faça uso, ok? E dentro desses acessórios, na gramática, nós temos os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, vocativo e aposto. Por quê? Porque nós podemos ou não fazer uso. Sintaticamente falando, não haverá prejuízo no entendimento da frase e estruturalmente também não. Por quê? Para que uma frase seja composta, é necessário que nós tenhamos o sujeito mais o verbo e, em alguns casos, o complemento verbal, certo? Vamos para cada um desses casos que eu acabei de falar para vocês. Bora lá? Pensemos então no sujeito. O sujeito é aquele termo da oração sobre quem ou sobre o que nós falamos. E por que eu digo sobre o que ou quem? Muitas pessoas pensam que o sujeito refere-se a apenas pessoas e de forma alguma, às vezes está se referindo a algo. Então, por exemplo, se eu digo assim, esse livro digital, né, é atualizado.
Eu estou falando sobre um objeto, mas é o sujeito da oração. Então, o sujeito não são apenas pessoas. Podem ser objetos, podem ser coisas, podem ser sentimentos, sensações, tudo bem? E o predicado, por sua vez, é o que nós falamos sobre esse sujeito. Vamos ao exemplo do sujeito, então. O estudante passou no concurso. Quem é o sujeito dessa oração? Sobre quem nós estamos falando? Neste caso, estamos falando sobre o estudante. Então, o estudante, quem é? É o sujeito da oração. E se eu pedisse ainda mais detalhado aí o núcleo desse sujeito? O que vocês entendem por núcleo? Núcleo é aquilo que é mais importante. Então, o núcleo de o estudante passou no concurso, eu tenho como sujeito o estudante e o núcleo desse sujeito, que é a parte mais importante, é apenas estudante, certo? Seguindo um pouquinho mais, então, predicado, como nós acabamos de falar, sujeito é o que nós falamos, ou quem, sobre o que ou quem, e o predicado é o que nós afirmamos sobre esse sujeito. E aqui, então, quando eu digo passou no concurso, o predicado é tudo aquilo que vem após o verbo, tudo aquilo que eu afirmei sobre o sujeito. Então, passou no concurso é o predicado da oração, certo? Esses são considerados o quê? Termos essenciais da oração. Agora, nós vamos seguir um pouquinho mais para os termos integrantes. Os termos integrantes, né, como eu já havia falado para vocês, quem são? Os complementos verbais e o complemento nominal. Dentro dos complementos verbais, nós temos quem? O objeto direto e o objeto indireto. Então, vamos observar. Objeto direto é aquele que recebe a ação diretamente, sem uso da preposição. Então, se eu digo assim, Maria comprou um livro. Observem que a pergunta que nós vamos fazer ao verbo sempre, pessoal, são essas duas. É uma dessas duas para você encontrar o objeto direto. O que ou então quem. Lembrem-se disso. O que ou quem. Aqui neste caso, Maria comprou um livro. Vamos fazer a pergunta. Chegamos aí no verbo, identificamos o verbo, que é o verbo comprar. E aí nós fazemos a seguinte pergunta. Maria comprou o quê? Aí vamos observar a resposta. Um livro. Então, como eu fiz a pergunta o que para o meu verbo, significa que esse meu verbo ele é verbo transitivo direto, certo? Porque a pergunta que eu fiz foi sem utilizar a preposição. E eu tenho como complemento quem? O objeto direto. Quem é o objeto direto? Um livro. E o objeto indireto? É aquele que possui a preposição. Ele dá uma resposta ao verbo, ele completa o sentido do verbo, mas junto a ele nós temos uma preposição. E aí nós temos diversas preposições, né? Neste exemplo que eu vou passar para vocês, eu tenho a preposição de. Maria gosta de música. Cheguei ali no verbo gostar. Vamos fazer a pergunta. Maria gosta de quê? Porque vamos pensar assim, quem gosta, gosta de algo ou gosta de alguém, certo? Quando você faz a pergunta ao verbo, automaticamente você já faz a pergunta utilizando a preposição. Então, Maria gosta de quê? Aí, resposta, de música. Perceberam que agora vocês não fizeram aquelas perguntinhas que eu havia dito anteriormente? O que ou então quem? Porque essa daí vocês vão perguntar para o verbo transitivo direto, aquele que não fazemos uso da preposição, tá? Este outro caso, como é verbo transitivo indireto, VTI, nós vamos fazer a pergunta utilizando uma preposição. Maria gosta de quê? Aí você obtém a resposta. Aí, na sequência, nós temos o quê? O complemento nominal. O complemento nominal, ele serve para quê? Para completar o sentido, para completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, ele vai completar o quê? Um nome, como o próprio nome fala. Complemento nominal, que temos como sigla CN. Observemos aqui o exemplo. Ele tinha necessidade de ajuda.
Então, vamos observar que a palavra necessidade pede um complemento, porque quem tem necessidade de algo ou tem necessidade de alguém, certo? Aqui nesse caso tinha necessidade de ajuda. De ajuda é o que está completando o nome. Entendam que o complemento nominal, ele se parece um pouco com o objeto indireto. Mas lembrem-se sempre, o objeto indireto completa o verbo. O complemento nominal completa o nome, embora os dois façam uso de uma preposição. Agora, nós temos aqueles chamados termos acessórios. E aí, dentro desses termos acessórios, nós temos o quê? O adjunto adnominal. O adjunto adnominal, o que significa adjunto adnominal? Adjunto ao quê? Ao nome. Então, é uma palavra que está junto ao nome. Então, ela faz companhia com o núcleo do sujeito ou do objeto. Então, vamos observar. A linda casa azul foi vendida. Então, nós temos a linda casa, que é o sujeito da oração, e temos como núcleo desse sujeito somente a palavra casa. Significa que a e linda, que por sua vez é o artigo, artigo, linda, adjetivo, estão junto ao núcleo desse sujeito, modificando-o de alguma forma. Então, quando eu utilizo o artigo a, você sabe que na frente já vem uma palavra o quê? Feminina e no singular, certo? Mesma coisa, adjetivo linda. Então, adjuntos adnominais do núcleo, a e linda. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial é aquele que demonstra circunstância, tempo, lugar, modo. Então, ele vai indicar alguma circunstância em relação à palavra que ele está junto. E ele serve para acompanhar quem? Serve para acompanhar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, certo? Vamos observar o exemplo. Ele viajou ontem para São Paulo. Então, eu tenho o verbo viajar e eu tenho aqui o advérbio ontem, né? Eu tenho o verbo viajar e o advérbio ontem. Esse ontem, ele demonstra o que pra gente? Tempo, uma circunstância de tempo. E São Paulo indica o quê? Uma circunstância que indica lugar, para onde essa pessoa viajou. Na sequência, nós temos então o quê? Nós temos o aposto, que é um outro termo acessório. Lembrando que acessório é aquilo que pode se ausentar na oração. Não vai ter problema caso ele não esteja ali na oração. O aposto, por exemplo, se eu dissesse para vocês, Neymar, jogador da seleção brasileira, fez um golaço em campo. Então, quando eu coloco o jogador da seleção brasileira, eu estou explicando quem é o Neymar, certo? É um aposto que explicativo, deve vir entre vírgulas. Mas se eu dissesse apenas Neymar fez um golaço em campo, nós teríamos sintaticamente uma frase completa. Teríamos o sujeito, teríamos o verbo e teríamos o complemento verbal sem problemas. Mas como eu quis, né? Quis explicar quem é o Neymar, pronto, eu utilizei o que aí? Um aposto. Vamos ao seguinte exemplo. Machado de Assis, grande escritor brasileiro, escreveu Dom Casmurro. Então, eu estou explicando quem é Machado de Assis, que é o grande escritor brasileiro, certo? Se eu dissesse para vocês, Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, a frase estaria sintaticamente completa, certo? Mas eu quis o quê? Acrescentar, elucidar melhor, explicar quem é esse Dom Casmurro. Tudo bem? Desculpem, mas eu quis explicar, elucidar melhor quem é o Machado de Assis, certo? Vamos então para o vocativo. O vocativo é o ato de você chamar, interceptar alguém. Então, por exemplo, João, fecha a porta, por favor. Neste caso, pessoal, nós percebemos aí que João é a pessoa com quem
eu estou me dirigindo, com quem eu estou falando. Se eu chego numa sala de aula e abordo a turma dizendo assim: turma, fizeram a atividade de ontem? Pronto, esse turma, o coletivo turma, que refere-se a alunos, também é o quê? É um vocativo, porque é o ato de chamar, de interceptar. Cartas comerciais, e-mails, normalmente nós iniciamos por meio do quê? Por meio de um vocativo, que é o ato de chamar, de evocar, de interceptar alguém. Tudo bem? Se esse conteúdo te ajudou, dá um like, se inscreva no canal e envie esse vídeo para alguma outra pessoa que também esteja estudando e que você saiba que vai ajudar. Ah, e comenta aqui embaixo qual o termo da oração você achou mais fácil e qual foi aquele que te confundiu mais. Português na prática com a professora Mislene. Aprenda leve, entenda rápido, lembre sempre.